Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um domingo para a honra e glória daquele que é digno. O nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos nesta manhã glorificar ao Senhor, reconhecer o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Ele nos concede mais um dia de vida, e um dia de vida que vale a pena. Vale a pena ser vivido porque estamos o vivendo na presença dEle, como filhos, aleluia. Nesta manhã, irmãos, nós cremos que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Ele é fiel, Ele é bondoso, generoso, compassivo, paciente. Nós temos experimentado a cada dia o amor de Deus em nossas vidas. Por isso queremos começar esse dia, começar mais essa semana assim, com fé, esperançosos, louvando, glorificando a Deus, mesmo diante das nossas lutas, muitas lutas, mesmo diante de um momento como esse, que não tem sido fácil, mas maior é Deus, maior o poder de Deus. E a nossa oração é que nesta manhã as suas forças, meu irmão, minha irmã, sejam renovadas pelo poder do Espírito Santo. Tudo vai dar certo, Deus está no controle. Por mais que os obstáculos se apresentem diante de nós, não importa, Deus está conosco. Jesus, Ele prometeu isso, que estaria conosco todos os dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sim, Jesus, o Senhor está conosco, o Senhor é nosso Senhor, poderoso, majestoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Meu irmão, minha irmã, que nesta manhã você possa buscar a presença de Deus. Ele vai encher o teu coração de fé, de esperança. Ele vai inundar o teu ser da alegria da salvação. O seu nome está escrito no livro da vida. Você pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. O que mais nós podemos desejar nessa vida? Somos propriedade de Deus. E sabemos quem é o nosso possuidor, porque Ele mesmo tem se revelado a nós de forma sobrenatural, divina. Aleluia. Ó Jesus, Tu és o nosso Senhor. O Senhor tem sustentado as nossas vidas. Somente em Ti a nossa vida tem sentido. Aleluia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor, Salmo de número 100. Que manhã gloriosa porque estamos na presença do Senhor. Ele é o arrimo de nossa sorte, nosso porto seguro. Nele temos segurança, nele temos esperança. Por isso nós queremos celebrar o Senhor, celebrar com júbilo, celebrar de todo o coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Nada, ninguém vai fechar os nossos lábios. E isso não porque nós somos bons, não, mas é porque somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E Ele é fiel. E Ele não vai nos deixar, porque o seu amor é perfeito e incondicional. Por isso nós vamos sim celebrar com júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico, saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dEle somos. Olha só, irmãos, e dEle somos. Fale isso para você agora. Eu pertenço a Deus.
Eu pertenço a Cristo. Por isso eu sei que Ele vai levar a minha vida a bom termo. Porque dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós queremos estar assim na presença do nosso Deus, com um cântico de louvor em nossos lábios, com uma adoração sincera que brota do mais profundo âmago do nosso ser. Ser este que foi mudado pelo poder de Deus. Deus transformou o nosso coração de pedra, indiferente, insensível, num coração de carne, um coração quebrantado, num coração que reconhece a sua grandeza, a sua majestade, o seu senhorio em nossas vidas. Por isso, nesta manhã, queremos adorar a Deus, queremos expressar nossa gratidão em tudo, dai graças, em tudo. Não importam as circunstâncias, em tudo dai graças, porque Deus sabe o que faz, e Ele sabe como conduzir a nossa vida, e tudo que Ele faz é bom, é perfeito. Aleluia. Vamos, irmãos, orar. Dê um glória a Deus. Sim, glorinha. Vamos glorificar a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É maravilhoso perceber a ação sobrenatural de Deus na nossa vida, nos enchendo de alegria, de esperança, de paz, mesmo diante das dificuldades da vida. Aleluia. Oremos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá mais esse dia de vida e vida sendo vivida na Tua presença. Obrigado, Pai. Sim, a nossa vida só tem sentido no Senhor. O Senhor é tudo para nós. Em Ti estão os nossos mananciais de vida eterna. Aleluia. Obrigado, Pai. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor. Não merecíamos estar aqui nessa posição de filhos, de servos, salvos, mas por Tua graça que estamos, e reconhecemos isso, e Te bendizemos, e Te adoramos, Te louvamos, Pai. E não permita, Pai, que saia dos nossos lábios qualquer palavra que de algum modo, Pai, esteja, Senhor, afrontando o Teu ser, a Tua glória, a Tua soberania. Pelo contrário, que as palavras que saem dos nossos lábios possam sempre Te glorificar, Te exaltar e Te bendizer. Aleluia. Pai, agora nós rogamos que o Senhor continue a falar aos nossos corações nesta manhã, que seja uma manhã abençoada, um dia abençoado. Ó Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, que bênção estarmos aqui nesta manhã, mais uma manhã que Deus nos concede com vida na presença dEle, como filhos, como servos, como igreja presbiteriana do Cônego e muito mais, como igreja do Senhor sobre a face da terra. Nesta manhã nós nos unimos com tantos outros irmãos que nesta manhã também começaram bendizendo, glorificando ao Senhor, buscando a presença de Deus. Nós somos um povo abençoado, nós somos um povo privilegiado. Não merecíamos, mas pela graça de Deus, nós estamos aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Por isso, sim, irmãos, vamos começar esse dia, vamos começar essa semana com o nosso coração cheio de alegria, alegria da salvação, porque nós sabemos que acima de qualquer coisa, nós pertencemos a Deus, nós pertencemos ao Senhor, e os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E nós sabemos que um dia tudo isso vai passar e nós nos veremos na glória, nós nos veremos lá na cidade santa, Nova Jerusalém. Oh Pai, aguardamos esse dia. Sim, os nossos pés estão sobre a face dessa terra, mas os nossos corações estão entronizados no trono da graça do nosso Deus. E nas suas dádivas, nas suas promessas. Queridos, nós só podemos caminhar nessa terra, nesse mundo difícil, de uma forma abençoada, com excelência, vigorosos, atuantes, servindo, se realmente nós olharmos para a eternidade. É a eternidade que sustenta a nossa vida, a nossa fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tire os teus olhos dos céus, da eternidade. Não tire, é ela que nos sustenta. É o poder de Deus que nos sustenta, as suas promessas. Aleluia. Queridos, nesta manhã nós vamos meditar. Hoje nós estamos aí celebrando, agradecendo a Deus pelo dia do presbítero, que foi ontem, 1º de agosto. E nós queremos pensar um pouco nesta manhã sobre a importância da liderança na igreja, não apenas a liderança dos presbíteros, mas toda a liderança constituída por Deus, até as lideranças seculares, né? Então, na verdade, o princípio de liderança foi nos dado por Deus. E nós queremos, sim, nós queremos obedecer todo o desígnio de Deus. Nós queremos ser obedientes a todos os princípios que Deus colocou diante de nós, como servos, como filhos, né, como seres humanos. Também nós queremos agradecer a Deus, né, pela nossa EBF na Caixa, que tem sido uma bênção. Mais uma vez nós agradecemos a Deus pelo nosso ministério infantil, que está aí diante desse projeto, né? E hoje é o último dia de nossa EBF na Caixa, agora pela manhã, né? Será o último dia. Nós louvamos a Deus, que seja uma manhã também abençoada para a vida de nossas crianças, né? Que estão aí desfrutando desse projeto tão bonito, tão enriquecedor. Com certeza está enriquecendo a vida espiritual de nossas crianças. Mas, queridos, vamos pensar um pouco sobre a liderança, como deve ser, né, a nossa relação com as lideranças que o próprio Deus instituiu sobre as nossas vidas. E para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 18. Desde já nós agradecemos a Deus pela vida de nossos presbíteros, que Deus continue iluminando os nossos irmãos, fortalecendo, dando aos nossos irmãos sabedoria para conduzir no Senhor Jesus a vida da igreja. Aliás, o líder cristão, ele governa, ele lidera no Senhor. Ele não faz nada que seja fruto do achismo, mas como líderes, seja um presbítero, um diácono, um pastor, um professor de escola dominical, um líder de crianças, um líder de adolescentes, de jovens, enfim. Todos nós que fazemos parte do povo de Deus, fazemos parte da Igreja de Cristo e que Deus tem colocado em nossas mãos uma função de liderança,
nós devemos liderar no Senhor. Então, nós lideramos segundo a vontade, segundo os preceitos, segundo a orientação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma liderança, sim, com certeza, será uma liderança abençoada e abençoadora. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia aqui, Grécia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Então, como lideranças, nós somos cooperadores do Senhor da obra, que não é nenhum homem, mas Jesus Cristo. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Reconheceis a homens como estes. Irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, em toda a Bíblia, nós lemos relatos em que Deus levanta seus líderes, pessoas que são instrumentalizadas, pessoas que são capacitadas para liderar o seu povo. Na verdade, liderar em todos os segmentos da vida. Um pai de família é um líder dentro da sua casa, como também uma mãe, cada um desempenhando a sua liderança. Então, na verdade, de algum modo, como cristãos, nós precisamos entender que nós estamos, de alguma forma, exercendo um papel de liderança, mesmo quando nós não temos formalmente uma liderança. Mas até como um membro da igreja, eu posso exercer meu papel de liderança, sendo uma referência, sendo um exemplo, auxiliando alguém, orientando alguém. Então nós precisamos também ter essa consciência, esse entendimento. Por exemplo, nós estamos aí na nossa IBF, nós precisamos ensinar os nossos filhos a exercerem um papel de liderança, a serem líderes, já ainda tão pequenos, lá na escola, na igreja, na vizinhança. Eles precisam ser líderes no sentido de serem exemplos, no sentido de serem referências, no sentido de poderem também auxiliar os seus pares. Isso é muito importante, a gente pontuar isso. Isso é muito importante. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus, em toda a Bíblia nós percebemos isso, Deus levantando servos, servas, para exercerem papel de liderança na vida da igreja. Na verdade, né, irmãos, até a humanidade, ela também é, né, agraciada, né, com os líderes. Né? Nós sabemos a importância de uma liderança, seja num país, num estado, num município, seja numa instituição. Lá estão os líderes. Eles têm os seus papéis a cumprirem, né? E é claro que isso é fruto de um propósito de Deus, de um desígnio de Deus, né? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, isso fica claro, né? Fica claro isso. Nós não temos dúvidas quanto a isso. Porém, irmãos, se por um lado esse princípio
ele é reconhecido, ele está implantado, não unicamente na vida da igreja, mas na vida da própria humanidade, né? Por outro lado, infelizmente, irmãos, e isso é importante a gente discernir, as trevas, o inimigo de nossas almas, ele vai fazer de tudo para que as autoridades constituídas sejam desrespeitadas. Por quê? Simplesmente porque com isso ele sabe que ele vai gerar desordem. Porque, na verdade, as autoridades constituídas, sejam elas eclesiásticas ou seculares, elas são constituídas por Deus para gerar a ordem. É claro que aonde está o homem, está o pecado, está a limitação. Não queremos dizer com isso que toda autoridade constituída será perfeita, porque não será perfeita. Mas mesmo diante das imperfeições, Deus vai usar. E é claro, irmãos, que nós percebemos isso. As autoridades, os governos são instituídos para gerar ordem, bem-estar para a sociedade. E no caso da igreja, as autoridades são constituídas para abençoar a vida dos seus liderados, abençoar o povo de Deus, conduzir o povo de Deus, é claro, através da sua palavra, através dos seus propósitos. Mas nós percebemos isso, irmãos, e a cada dia que passa, isso tem crescido, né? Tem crescido um espírito de insubordinação, tem crescido um espírito de rebeldia, de desrespeito diante das autoridades constituídas. Tem crescido a insurreição contra a ordem estabelecida, porque quando Deus ele institui a sua liderança, ele está instituindo a ordem. E nós sabemos, irmãos, porque nós temos estudado a palavra de Deus, o diabo ele está aí para causar a desordem, para transtornar a vida dos seres humanos, inclusive a vida da igreja. E ele sabe muito bem como fazer isso à medida em que ele toca na liderança. Por isso nós precisamos estar atentos quanto a isso, sensíveis quanto a isso, discernir isso. Então nós vivemos uma era difícil, uma era em que a cada dia que passa o homem se torna mais duro, mais rebelde, mais insubordinado, irreverente, desrespeitoso. Aliás, nós podemos ver isso, né, quando Paulo escreve a segunda carta dele a Timóteo. Se você quiser acompanhar, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo já exortava o seu filho na fé quanto a isso. Ele teria que lidar com isso, né? Isso é difícil, ele como um líder, Timóteo como um líder. Na verdade, todo líder, ele precisa também estar consciente disso. E Paulo diz aqui, escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, se você quiser acompanhar: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha só, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E por que Paulo, ele vislumbra esses tempos difíceis? Pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Toda pessoa insubmissa, toda pessoa que se vê rebelde diante da liderança ou das lideranças constituídas, isso revela arrogância. Infelizmente, existem pessoas que são tomadas pela arrogância, pelo orgulho.
Isso é terrível, irmãos. Mas olha, segundo a palavra, é o espírito dos últimos dias, né? De alguma forma, é claro, de alguma forma não. Isso aqui já é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo já opera na vida das pessoas e nesse mundo, né? Então, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Olha, desobedientes, afrontando as autoridades constituídas, desobedientes aos pais. Os nossos pais são as primeiras autoridades constituídas sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos ensinar aos nossos filhos a importância da obediência, do respeito. Nós estávamos ontem numa live da Confederação Sinodal de Adolescentes e nós estávamos falando sobre isso, falando sobre, por exemplo, né, esses influenciadores digitais, essas pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, ficam despejando na mente de nossos adolescentes, de nossas crianças, coisas terríveis, pecaminosas, promíscuas, diabólicas. Mas aí, o que nós falamos ontem, cabe aos pais serem firmes. As nossas crianças precisam ser criadas entendendo a importância e o valor da autoridade sobre a vida delas. Quando essas crianças são criadas dessa forma, quando elas chegam lá na igreja, elas chegarão assim, se tornarão jovens adultos, respeitosos, respeitando a autoridade constituída. Infelizmente, irmãos, eu não estou generalizando, mas em grande parte um adulto rebelde, ele foi criado de uma forma indisciplinada. Geralmente fazia tudo o que dava na sua cabeça. Nós sabemos, não estou generalizando, nem sempre. Às vezes os pais ensinam, disciplinam, mas mesmo assim essa índole, ela se revela mais à frente. Nós sabemos. Mas nós sabemos também que, infelizmente, às vezes um adulto na igreja rebelde, insubmisso, isso é consequência de uma falta de criação correta dentro de casa. Filho não pode fazer tudo o que quer. E Deus, através da sua mente perfeita, levantou os pais e deu autoridade aos pais justamente para ministrarem na vida dos seus filhos. Então isso é muito importante a gente salientar, sinalizar para a vida de nossos filhos. Dizer a eles, olha meu filho, minha filha, papai e mamãe são autoridade de Deus sobre a sua vida. Isso é tão importante que o primeiro mandamento com promessa. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Nós sabemos. Amar, respeitar os pais, obedecer os pais. Porque assim os nossos dias serão prolongados sobre a face da terra. O prolongar, não necessariamente no sentido de tempo, mas prolongar no sentido de uma vida abençoada. De uma vida abençoada. É o primeiro mandamento com promessa. E Deus, é claro, volta a dizer, na sua mente perfeita, com isso, ele já estava o quê? Preparando os seus servos para que lá na frente possam se tornar servos equilibrados, conscientes, amorosos, respeitadores. Queridos, toda pessoa tem uma autoridade sobre a sua vida. Todo mundo está debaixo de alguma autoridade. E como a própria palavra do Senhor diz,
Nenhuma autoridade é constituída por homens, mas é constituída por Deus. Então está aqui, irmãos, esse relato: desobediente aos pais, ingratos, irreverentes. Né? Quantas vezes as pessoas são irreverentes para com as suas lideranças, escarnecem, zombam, fazem questão de dizer que não vão acatar. Que coisa terrível. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, inimigos do que é certo, do que é correto, inimigos daquilo que Deus criou. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Olha só, interessante, né? Olha só, Paulo está falando sobre pessoas que estão dentro da igreja. Eles têm forma de piedade. Aparentemente, eles se dizem cristãos, mas na verdade não são, porque negam, né, a fé, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. E aqui, olha, uma exortação: foge dessas pessoas, Timóteo. Infelizmente, não é deixar de amar, não é deixar de orar, mas como eu vou caminhar com alguém que quer viver em rebeldia na contramão da vontade de Deus? Nós não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Às vezes acontece isso, né? A pessoa, ela, a princípio, não é insubordinada a uma liderança, mas ela aplaude quem é. Muitas vezes, algumas pessoas não têm coragem, mas se alegram com quem é. Né? Então está aqui, irmãos, o sinal dos tempos. Né? Então, a cada dia que passa, nós percebemos isso. Mas a palavra do Senhor é clara. Romanos 13:1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. Olha, você mesmo que está aí, meu irmão, minha irmã, lendo esses versículos, de repente na sua Bíblia, como aqui na minha, nessa mesma página vai começar a segunda epístola aos Coríntios. E olha só o que Paulo diz aí no capítulo 1, verso 1. Eu estou recorrendo aqui porque aqui está bem pertinho. Você não precisa nem folhear muito a sua Bíblia, né? Porque, na verdade, aliás, Paulo, ele tem essa postura, né, de começar uma carta dizendo quem ele é. E, claro, o que ele é pela graça de Deus. Mas olha só, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Como que as pessoas têm dificuldade de entender isso? Ninguém está numa posição de líder porque quer. Nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum diácono, um professor de escola dominical, um líder de adolescentes, de jovens, de crianças. Está aqui, irmãos, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Um líder, ele ocupa uma posição de liderança porque assim aprove a Deus. Assim aprove a Deus. Como que é difícil a gente entender isso, né? Muitas vezes as pessoas rejeitam uma liderança. Por quê? Porque eu não gosto, porque eu não tenho muita afinidade, porque não faz o meu estilo. Irmãos, nós temos essa liberdade. Como igreja, nós temos essa liberdade. Nós podemos chegar para Deus e dizer simplesmente para Ele o seguinte: eu não quero essa liderança porque eu não gosto, porque eu não tenho afinidade, porque não faz o meu estilo. Irmãos, isso não é uma meninice. Isso é uma meninice. Toda autoridade é constituída por Deus.
Na igreja presbiteriana, nós fazemos um voto a Deus de sermos respeitosos para com as autoridades constituídas. Quando um cristão na igreja presbiteriana é admitido à comunhão da igreja, lá no dia da sua profissão de fé, ele faz esse voto de respeitar, de acatar as autoridades constituídas, claro, enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras, enquanto elas forem fiéis ao Evangelho, ao senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro também que a nossa obediência não é cega, não é cega. Então nós não vamos obedecer um líder que de repente coloca diante de nós algo que Deus não colocou, que não seja da vontade de Deus, que não tenha fundamentação na palavra de Deus. Então também não é uma autoridade cega. Mas como liderados, nós obedecemos às autoridades constituídas no Senhor, no Senhor. Porque como Paulo diz aqui claramente, eu sou apóstolo, estou nessa vocação pela vontade de Deus. Que nós tenhamos essa consciência. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. E é claro, irmãos, se de repente uma autoridade se corrompe, se de repente uma autoridade cai no laço do diabo, e se não há arrependimento, é o próprio Deus que vai tirar. O Deus que coloca é o Deus que tira. A gente percebe isso na palavra também, irmãos. Ele coloca e ele tira. Mas ele faz isso da forma dele, no tempo dele, né? Então nós precisamos entender isso também. Então toda a autoridade é constituída por Deus. Nós, como presbiterianos, nós fizemos um voto de respeitar as autoridades constituídas, enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras. É claro que uma autoridade tomada pelo autoritarismo, uma autoridade abusiva, uma autoridade ditadora, na verdade, essa autoridade já perdeu a autoridade. Porque o líder é chamado, convocado por Deus para liderar em amor, para liderar em conformidade com a palavra, com a verdade, com os valores do reino, os princípios do reino. Então, uma autoridade, quando cai nesses laços, né, se torna uma autoridade, uma liderança autoritária, abusiva. Então, é claro que não tem futuro também. Infelizmente, não vai ter. Infelizmente não, felizmente, né? Porque uma autoridade, uma liderança não pode liderar dessa forma. Então, Deus vai exercer o juízo dele. Queridos, uma igreja saudável ama a sua liderança, respeita a sua liderança, tem apreço por sua liderança, é solidária à sua liderança. Quando nós estudamos a igreja, quando nós estudamos eclesiologia, nós percebemos isso, uma igreja que cresce, uma igreja atuante, uma igreja abençoada, é uma igreja em que a sua liderança é amada, é respeitada. Isso é lindo, isso é amor, humildade. Claro, os líderes não são perfeitos, e o líder também precisa ter humildade, para que no momento em que errar, possa reconhecer os seus erros, possa pedir perdão. Então é assim que a igreja vai caminhar de uma forma abençoada. E na verdade é sobre isso que Paulo está exortando aqui, né? na sua primeira carta aos Coríntios. Na verdade, quando nós lemos aqui esses versículos, nós percebemos isso. Nós podemos perceber aqui, por trás dessas palavras, que estava faltando respeito, amor
a esses líderes que Paulo cita aqui nesses versículos. Porque ele diz assim: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, olha só. Por que Paulo está pedindo isso àquela igreja? Ele não estaria pedindo algo que não fosse necessário. Mas ele pede, e pede o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, isto é, essa família foi uma das primeiras famílias convertidas na Acaia, isto é, na Grécia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Então nós percebemos aqui que Paulo está exortando. Paulo está dizendo: olha, vocês precisam considerar essas pessoas, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Por que Paulo está pedindo isso? Ele está pedindo porque ele teve notícias que, infelizmente, alguns irmãos, alguns membros daquela igreja não estavam tendo consideração para com esses irmãos. E que, segundo aqui a própria palavra, são irmãos cooperadores, obreiros. Bem provável que alguns deles fossem presbíteros ou diáconos, enfim. Mas estava faltando essa consideração. Estava faltando essa sujeição. O que é sujeitar-se? É obedecer simplesmente. E obedecer no Senhor. Obedecer com alegria. Irmãos que se dedicam, irmãos que cooperam, são obreiros, irmãos que pagam um preço para liderar o povo, para conduzir o povo. Todo líder constituído pelo Senhor Jesus sabe o preço que se paga para isso. Não é fácil. Por isso que Paulo, em determinado momento, ele diz o seguinte: é com temor e tremor que eu me conduzo no meio de vós. A responsabilidade é grande, irmãos. Então já pesa sobre toda a liderança essa responsabilidade. E é claro que os liderados precisam quê? Precisam estar juntos. Precisam fazer com que essa liderança possa transcorrer de uma forma abençoada. Então os liderados têm a sua responsabilidade, o seu papel. Então Paulo está pedindo aqui: olha, vocês sabem que esses irmãos, novos convertidos, eles se consagraram ao serviço, estão se dedicando ao serviço. Se consagrar aqui é se dedicar, Eles são cooperadores, são obreiros. Então, irmãos, a palavra aqui é essa para nós. Até eu, como um pastor, um ministro, eu também estou sujeito às autoridades. Eu tenho autoridade sobre a minha vida. E eu sei disso por experiência, irmãos. Às vezes, como liderados, de repente, quando nós estamos diante de nossos líderes, e de repente alguma coisa não é alguma coisa que o líder coloca, de repente não é algo que seja assim tão afinado com o meu pensamento. E é claro que eu já me vi em situações assim, né? De me ver tentado a me insubordinar. Mas pela graça de Deus, o Espírito Santo vai, toca no coração. Seja obediente, é um líder sobre a sua vida. Calma, Deus está usando, tenha calma. Então nós sabemos, irmãos, nós sabemos o quanto somos tentados a nos insubordinar diante de uma liderança, diante de uma palavra de um líder,
Então nós precisamos estar muito aos pés do Senhor, com o coração realmente quebrantado, um coração conduzido pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Então Paulo diz aqui àquela igreja, vocês precisam se sujeitar a esses irmãos, a esses líderes, porque eles se consagraram, eles se dedicam ao serviço dos santos, eles são cooperadores. Olha só, irmãos, eles são cooperadores. Toda liderança constituída pelo Senhor é cooperadora. Como líderes, nós não estamos aqui para que a nossa vontade seja estabelecida, não, mas é para que a vontade do Senhor, o Senhor da igreja, Jesus, seja estabelecida. E é claro que é por isso que a liderança também precisa muito das orações da igreja. Aliás, como líderes, nós pedimos, nós choramos diante de Deus, pedindo, Senhor, não permita que a minha liderança se corrompa, não permita que a minha liderança não seja uma liderança em Ti, Jesus. Porque como líder eu quero abençoar os meus irmãos, eu quero abençoar a Tua obra, eu quero ser um cooperador, eu quero ser um obreiro, eu quero me consagrar, eu tenho alegria em fazer isso, e eu quero fazer da melhor forma possível. Sei que como ser humano eu posso errar. Mas errando, aí vai entrar o amor, o perdão, o arrependimento. Amém, irmãos? Mas é a palavra do apóstolo Paulo no que diz respeito ao relacionamento dos liderados para com a sua liderança. Sujeitai-vos, isto é, sejam obedientes. Vocês precisam se deixar conduzir em Cristo por esses servos, por esses líderes. Olha só, Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, que aqueles irmãos deveriam obedecer, deveriam se deixar conduzir por essa liderança em Cristo. Respeito, carinho. Por isso, irmãos, que a humildade é a virtude que está lá, é a primeira das bem-aventuranças. Que não falte humildade tanto por parte dos líderes quanto por parte dos liderados. Humildade, quebrantamento, amor, respeito, solidariedade, companheirismo. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato, de Acaico, porque estes supriram o que de vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Líderes, que têm como vocação, que tem como trabalho abençoar, levar uma palavra de esperança, de refrigério. Por isso, Paulo, ele termina aqui o verso 18 dizendo: reconhecei, pois, a homens como estes. Reconhecei. Valorize. Vamos valorizar as nossas lideranças, porque as nossas lideranças já carregam esse peso da responsabilidade, que não é fácil. E volto a dizer aqui, irmãos, quando nós nos referimos à liderança, não apenas a pastores, presbíteros, diáconos, mas toda a liderança constituída, seja aquele irmão que está lá no ministério de louvor, seja aquela irmã que está trabalhando com criança, a responsabilidade já é grande. Então nós precisamos o quê? Facilitar. Aliás, o cristão, ele é chamado para ser um facilitador em todos os aspectos da sua vocação, do seu chamado. Em todos os aspectos da sua carreira cristã. Por exemplo, como cristãos, nós somos facilitadores para que outros possam conhecer a Jesus, a evangelização, missões. Mas também como cristãos, nós somos facilitadores, no sentido de nós estarmos facilitando a vida daqueles
que receberam autoridade da parte de Deus para conduzir o seu povo, conduzir a igreja de Cristo. Então nós precisamos facilitar. E é por isso que eu quero terminar essa reflexão lendo com os irmãos lá a carta aos Hebreus. Abra. Vamos terminar lendo a carta aos Hebreus, capítulo 13. Então aqui, ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a exortação de Paulo àquela igreja, para que aquela igreja esteja se sujeitando àquela liderança constituída, que aquela igreja esteja reconhecendo aquela liderança constituída, que aquela igreja seja respeitosa, amorosa para com aquela liderança constituída, pessoas que eram cooperadoras, obreiras, que estavam a serviço do Senhor Jesus. E agora nós vamos terminar essa reflexão muito importante. Daqui uns dias nós vamos voltar ao nosso contato, né? A dinâmica da igreja. E eu quero frisar mais uma vez para os irmãos. Uma igreja que caminha de forma abençoada, uma igreja que caminha com excelência, é uma igreja em que há respeito da liderança para com os liderados, respeito dos liderados para com a liderança. É assim que a igreja cresce, é assim que a igreja ela se torna um instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, uma igreja que há conflito entre liderança e liderados, celeuma, enfim, irmãos, isso é terrível, isso aprisiona, isso entrava a igreja. Por isso, cada membro, cada líder precisa orar muito para que todos nós possamos desempenhar os nossos papéis com espiritualidade, com compromisso, que eu como líder possa desempenhar o meu papel com espiritualidade, de uma forma consagrada, de uma forma santificada, para abençoar os meus liderados, e que eu como um liderado possa também ter uma vida santificada, para que eu possa amar a minha liderança, ser obediente à minha liderança, ajudar a minha liderança nessa função, nesse trabalho que não é fácil. E é por isso que o autor aos Hebreus, ele também vai tocar nesse assunto. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Seria importante você ler. Vamos ler esse versículo. Vamos ler esse versículo aí. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Aqui o autor aos Hebreus diz o seguinte aos seus ouvintes, aos seus destinatários: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Olha só, toda liderança vai prestar contas de sua liderança, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha só, irmãos, que exortação, que lição. Vamos amar a nossa liderança, para que eles possam liderar com alegria. Porque nem sempre, infelizmente, um líder, ele lidera com alegria, mas lidera assim, gemendo, com tristeza. Porque há insubordinação, há falta de respeito, há falta de amor. Mas que isso não aconteça em nosso meio, amém, irmãos? Digam um amém aí com fé. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós queremos viver segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa própria vontade, que tantas vezes é corrompida, maligna, mas segundo a vontade de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo, segundo a verdade. E aí, como igreja, nós seremos bênção, nós vamos amar a nossa liderança, para que a nossa liderança possa fazer a sua obra com alegria, não gemendo, não com o coração pesado,
com tristeza, porque há desrespeito. Sim, é interessante que aqui o autor diz o seguinte, que a liderança não vai deixar de realizar o seu trabalho, vai realizar. E todo líder sabe disso. Que o trabalho de um líder não está condicionado às circunstâncias, mas o trabalho de um líder está condicionado exclusivamente no chamado de Deus, no chamado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, quando o líder está passando um momento tempestuoso, ele olha para trás e o que sustenta é o chamado dele. Ele teve um chamado da parte de Deus. Ele tem essa consciência, essa convicção que Deus o colocou onde ele está. E ele vai continuar seguindo em frente, mesmo diante dos obstáculos. Mas, irmãos, aqui nós temos um ideal. Aqui nós temos o ideal. É que a liderança seja amada, respeitada, para que possam trabalhar com uma alegria e não gemendo. Porque ninguém vai ganhar com isso. Ninguém vai ganhar com isso. Pelo contrário, a igreja perde com isso. Todo mundo perde. Sabe quem ganha? O diabo, o inferno. E nós não estamos aqui para fazer a vontade do diabo. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui para fazer a vontade do inferno. Nós estamos aqui como filhos de Deus para fazer a sua vontade. Glorificar o seu nome. Nós não devemos dar ouvidos ao inferno, mas devemos dar ouvidos unicamente à voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa liderança. Nesta manhã, meus queridos presbíteros da nossa igreja, presbítero Sérgio, que inclusive está conosco aqui, presbítero João, presbítero Wilson, presbítero Djalmo, presbítero Manuel, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Também queremos agradecer por todas as lideranças, a junta diaconal, porque aqui é uma palavra que diz respeito a todo líder, né? Eu também agradeço a Deus pela vida de você, meu irmão presbítero, de outra igreja, que Deus abençoe a sua vida. Se porventura tem algum presbítero agora nos acompanhando ou posteriormente, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, continue firme, meu irmão, não apenas presbítero, não apenas diácono, mas também pastores, todo aquele que está aí com uma liderança dada por Deus. Continue firme. É difícil, não é fácil, mas é uma bênção servir a Deus. É uma bênção. Irmãos, nós estamos servindo aquele que é o Criador de todo o universo. Isso é uma dádiva, é um privilégio servir a Deus. É um privilégio. Que Deus abençoe toda a liderança constituída. Que Deus abençoe. Queridos, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos também orar pelos aniversariantes. No dia 2, a nossa irmã Cristiane Knupp. No dia 5, a nossa irmã Dionéia. Também no dia 5, a nossa irmã Neide Schwenk. E no dia 8, a nossa irmã Azenate Balonek. Que Deus abençoe esses amados irmãos. Também queremos agradecer a Deus pela nossa EBF na Caixa, que tem sido uma bênção, tem abençoado a vida das crianças. Nós abençoamos com as nossas palavras, as nossas orações, a vida de nossa liderança do Ministério Infantil. Que bênção! Eu fico assim comovido em ver o zelo. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o material, de ver as ministrações que as nossas irmãs fizeram para abençoar as nossas crianças. Eu vejo ali tanto amor, tanto carinho, tanta excelência. É assim, irmãos, que nós devemos caminhar. É assim, uma igreja em paz, servindo, ajudando uns aos outros, entendendo que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, perfeito só Deus, só Jesus, o Senhor da igreja. Mas apoiando uns aos outros,
juntos, apoiando uns aos outros. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos continuar firmes. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então vamos orar por esses irmãos que vão aniversariar essa semana. Agradecer a Deus pela nossa IBF na Caixa, que vai terminar hoje pela manhã. Ano que vem temos mais, em nome de Jesus. E com certeza, em nome de Jesus, presencialmente, podendo interagir com as nossas crianças, nossos adolescentes. Que Deus abençoe a todos. À noite nós estaremos aqui às 19 horas. Oremos. Pai, muito obrigado por esta manhã abençoada. Muito obrigado por esta palavra vinda da tua parte para o coração do teu povo, o coração da tua igreja, Jesus. Nos ajude, como líderes, nos ajude a exercer uma liderança abençoada no Senhor, comprometidos unicamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com o seu Evangelho. E que, como liderados, nós possamos ser respeitosos, obedientes, amorosos, companheiros. Aleluia, Pai, nos ajude, conduza a tua igreja assim. Na verdade, o Senhor tem nos conduzido, nós temos experimentado isso na nossa igreja. Obrigado, Pai. Mas essa obra só quem pode fazer é o teu Espírito Santo. Por isso, devemos ser incansáveis na oração, no choro, no clamor, orando pela liderança, orando pelos liderados, pelo corpo de Cristo, e todo mundo em um só coração, com um só Espírito, orando. Dessa forma, desejando essas virtudes, a igreja vai caminhar de uma forma abençoada e podendo abençoar a muitos. Obrigado, Pai, porque o Senhor já tem feito essa obra em nosso meio e que o Senhor também faça essa obra nas demais igrejas e todo o teu povo sobre a face da terra, Pai. Também queremos te agradecer por esses irmãos que vão aniversariar. Que o Senhor continue os abençoando, enchendo-os do teu Espírito Santo e da tua palavra. Também, Pai, te agradecemos pela nossa EBF na Caixa, que tem sido uma bênção, Pai. Obrigado, Senhor, por esse trabalho tão importante. Abençoe a vida de nossas crianças. Abençoe os nossos adolescentes, Pai, os nossos jovens. Em nome de Jesus que nós oramos. Obrigado por tudo, Pai. Também, mais uma vez, queremos orar pela nossa nação, nosso estado, a nossa cidade, os governos instituídos, ó Pai. Esteja dando sabedoria a essas pessoas, para que elas possam, ó Pai, conduzir essa nação da melhor forma possível, Pai. É o que nós te rogamos, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, irmão. É muito bom, maravilhoso. Que Deus abençoe todos vocês, nossos irmãos que estão aqui conosco nesta manhã. Irmãos, à noite nós estaremos aqui às 19 horas. Fiquem na paz, um ótimo almoço, um ótimo dia.